Olá, amigo ouvinte da Palavra de Deus, que a graça e a paz do Senhor, a graça de Jesus esteja com você, juntamente com sua família, neste despertar com Deus. Hoje nós vamos aprender, vamos estudar e conhecer os ensinamentos que o capítulo 11 de 1 Reis traz a cada um de nós. O tema em nosso estudo hoje, a infidelidade de Salomão. Você está lembrado que nós já aprendemos em nossos estudos que Deus apareceu a Salomão, falou com ele por duas vezes, duas ocasiões especiais, no início do seu reinado e aproximadamente no meio do seu reinado, quando Salomão estava aí em um momento delicado, onde ele estava já se desviando aos poucos dos caminhos de Deus e dos propósitos de Deus. O estudo de hoje, este capítulo 11, ele vai nos trazer agora uma fase triste, uma fase negativa da vida de Salomão, a sua infidelidade. E vamos então entender esse processo e vamos buscar as lições para nós. Em nossa vida, passamos por diversas fases, na verdade. Cada fase é importante. Mas será que o final de uma vida revela algo melhor? A frase, o início é importante, mas o fim é melhor, é uma adaptação de um versículo bíblico que está em Eclesiastes capítulo 7, verso 8. E, curiosamente, foi escrito pelo próprio Salomão. A mensagem central é que, embora o começo de algo possa trazer entusiasmo e expectativas, a conclusão de um projeto, de um relacionamento ou jornada com sucesso, ou seja, não que um relacionamento se acabe, mas que ele perdure para sempre, é um aprendizado mais valioso. Quantos cristãos começam bem na vida espiritual, mas no final desistem, ou no meio do caminho, abandonando a Deus e perdendo a fé? Não é verdade? No capítulo de hoje, vamos ver o triste relatório que a Bíblia nos traz da fase final da vida de Salomão, se afastando de Deus e caindo na idolatria, influenciado por suas esposas pagãs. E o pior é que essa história se repete ao longo dos tempos na vida de muitos. O capítulo 11 de 1 Reis é um ponto crítico na narrativa bíblica, onde testemunhamos a queda de Salomão, um rei inicialmente sábio e próspero, como nenhum outro na história. Este capítulo revela como a desobediência e a influência externa podem levar à ruína, mesmo para aqueles que foram agraciados com sabedoria divina, como foi o caso do rei Salomão. Vamos explorar as causas da queda de Salomão, a influência de suas esposas estrangeiras e as consequências trágicas de suas ações. Prepare-se para uma análise profunda que nos convida a refletir sobre a importância da fidelidade e da vigilância em nossa própria jornada de fé. Esta é a introdução para o estudo de hoje. Agora, é importante, sempre lembrando que você leia em sua Bíblia o capítulo completo, com muita atenção, e busque entender
o que este capítulo traz de importantes lições para você, para cada um de nós. Agora eu convido você para uma análise dos textos que este capítulo traz. Vamos aos detalhes. Muitas mulheres estrangeiras, começa nos dizendo. A ordem das palavras no texto hebraico enfatiza a palavra estrangeiras, demarcando de forma secundária a palavra muitas. Salomão cometeu dois grandes pecados. Primeiro, tomar para si esposas estrangeiras, violando a proibição do Senhor. Havia esta lei contra o casamento com mulheres cananeias. Está em Êxodo 34, versos 12 a 17. E Deuteronômio capítulo 7, versos 1 a 13. Você pode conferir. Tomar para si muitas esposas também foi o segundo erro. Violava o padrão monogâmico estabelecido por Deus lá no princípio, em Gênesis capítulo 2, versos 24 a 25. Dois mandamentos que Salomão desobedeceu e trouxe ruína para ele. Além disso, tal atitude da parte dele gerou uma crescente onda de relacionamentos poligâmicos, o que Deus também havia proibido para os futuros reis de Israel. Lembrando que isto era um costume dos reis pagãos, e Salomão, infelizmente, seguiu este mau exemplo, esta pecaminosidade. Agora o versículo 2. Aprendemos que, quando as pessoas ignoram as ordens de Deus, tem consequências negativas como resultado inevitável. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus, ou mesmo acreditar nela. Devemos segui-la e aplicá-la em nossas atividades, em nossas vidas diárias e decisões. Por isso, leve a sério as ordens de Deus que estão em sua palavra. Como Salomão, o homem mais sábio que existiu, humano, né? Não somos tão fortes quanto pensamos. Olha só que lição, que advertência para nós. Agora, considerando o verso 3, você pode ter uma fé forte, mas não esqueça, todos temos pontos fracos. E é bem aí que a tentação usualmente ataca. Fortaleça, portanto, e proteja suas áreas deficientes, porque, como se diz correntemente, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se Salomão, o homem mais sábio, caiu, eu e você podemos cair. Por isso, precisamos vigiar. No verso 4, o seu coração diz, não era de todo fiel para com o Senhor. Olha que detalhe. A atmosfera de paganismo e de idolatria na corte de Salomão, introduzido pelas mulheres estrangeiras, levaram Salomão pouco a pouco a práticas religiosas sincretistas. É porque desejamos agradar e nos identificar com quem amamos que Deus nos pede para não casarmos com aqueles que não compartilham de nosso compromisso com Deus. Tá vendo? Porque é perigoso casamentos de julgo desigual, porque a parte humana é fraca e vai tender a se afastar de Deus. Como fora o de Davi, seu pai, disse aqui a palavra, o verso 4, né?
Davi, ele é constantemente apresentado como um rei modelo, apesar de suas falhas. Ele não foi perfeito, mas a questão é, quando Davi pecava, seu arrependimento era genuíno e exemplar. A devoção de Davi a Deus não tinha paralelo. Embora cometeu pecados graves, como já estudamos, ele arrependeu-se e nunca se envolveu em idolatria. Este elogio a Davi é notável tendo em vista seus graves erros, como no caso de Urias, o heteu, e quando realizou o censo de Israel, conforme vimos. Davi se arrependeu sinceramente dos seus erros e pela graça foi aceito como se não tivesse cometido nenhuma destas falhas. Olha que interessante, amados. Deus apaga os nossos pecados como se não tivéssemos cometido, quando nos arrependemos genuinamente e abandonamos, é claro, o pecado. O caráter não é determinado por atos ou erros ocasionais, mas pela tendência habitual. Olha que interessante. Não é um ato, não é um erro ocasional que vai definir, mas é, sim, a continuidade. Agora, comentando o verso 7, descreve o deus Quemos, Moloque. Eram divindades adoradas sob a forma de ídolos em Moabe e em Amon. A idolatria de Salomão se tornou repugnante quando se lembra que a ambos estes ídolos eram oferecidos sacrifícios humanos, principalmente crianças. Você sabia? Vamos ver mais à frente, em 2 Reis e Jeremias também. Embora não haja nenhuma indicação de que Salomão permitiria tais sacrifícios durante o seu reinado, sabe-se que erigira no próprio Monte das Oliveiras um santuário ao ídolo perante o qual tais sacrifícios eram praticados. E tudo isto com o intuito de agradar suas mulheres. Coisa terrível, não é mesmo? Versos 9 e 10, Salomão não se desviou de Deus de uma só vez e em um breve momento. Não é assim repentinamente. A frieza espiritual teve início com o afastamento das leis de Deus. E isso se repete até hoje. Ninguém abandona Deus de uma vez por outra, assim, ou seja, de repente. Ao longo dos anos, esse pequeno pecado cresceu até resultar na queda de Salomão. Um pequeno pecado pode ser o primeiro passo em se desviar de Deus. Cuidado, cuidado. Não são os pecados que não conhecemos, mas os pecados que desculpamos, que nos causam os maiores problemas. Não devemos permitir que qualquer pecado siga sem que o enfrentemos. Existe em sua vida, amigo ouvinte, algum pecado crescendo como um câncer dentro de você? Não o desculpe, por favor. Não desculpe o seu pecado. Não se justifique, mas confesse a Deus. Peça perdão e força para resistir à tentação e abandonar este pecado. Olha que lição para nós. Verso 12. Por amor a Davi. Novamente o Senhor se lembra de seu servo e por amor a eles estende a misericórdia a alguns cuja conduta não merece. Versículo 13. Por amor de Jerusalém. Jerusalém é um símbolo central do amor de Deus por seu povo e da comunhão entre Deus e o seu povo em toda a Bíblia.
Então aqui nós vemos Deus destacando o seu amor. O verso 14, um adversário. A palavra original em hebraico é Satã, da qual foi derivada a palavra Satanás. Ele é o nosso adversário. A contínua presença de Deus não pode estar para sempre com aqueles que desprezam a sua graça. A rejeição obstinada da misericórdia e do amor divinos faz com que Deus, afinal, retire sua graça e seu amor protetor. O resultado é que o maligno intervém para desviar e destruir. Aflições e calamidades provêm de Satanás. Salomão teve oportunidade de ver a verdadeira natureza daquele a quem decidiu obedecer. Percebem? Que coisa terrível. Agora o verso 18 fala de Parã. É um deserto localizado na área central da península do Sinai. No verso 20, descreve Táfnis, a rainha. Este não é um nome pessoal, mas um título da rainha mãe, como no caso a esposa do rei. O versículo 28 destaca Jeroboão. Jeroboão foi colocado sob todo o trabalho forçado da casa de José, Efraim e Manassés. Jeroboão, ao supervisionar os trabalhos forçados dos membros das tribos de Efraim e Manassés, tornou-se consciente do descontentamento que havia secretamente entre o povo por causa das políticas do rei Salomão. O povo começou a sentir-se oprimido. Claro, Salomão se desviou dos caminhos de Deus e agora começaram os problemas. Verso 29, tanto Jeroboão quanto Aías eram de Efraim, a mais proeminente das 10 tribos rebeldes. Era também muito grande esta tribo. Verso 32, uma tribo. Embora a tribo de Judá dominasse o reino do sul, a tribo menor de Simeão fazia parte dela também. E o verso 33 destaca Jeroboão usando a sabedoria política e não aquela que vem do temor a Deus. Escolheu o caminho da idolatria, conforme vamos ver à frente, perdendo as bênçãos contidas nas promessas descritas aqui do verso 38. No verso 36, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim. Concernente a este versículo, acha-se também um pensamento sobre Jesus, o maior dos herdeiros do cetro de Judá. No versículo 40, Salomão tentou matar Jeroboão. É possível que Jeroboão, talvez desconsiderando o cronograma estabelecido por Aías, pode ter feito uma tentativa abortiva de tirar Salomão do reino. Então, até a morte de Salomão, Jeroboão fugiu ao Egito e lá buscou asilo. Salomão, no versos 39 e 40, cujo reino se caracterizou por uma paz maior do que qualquer outro rei de Jerusalém, terminou a sua vida em conflito, buscando matar Jeroboão. Sisaque foi o primeiro faraó da corte 22, a dinastia do Egito. Ironicamente, este futuro destruidor de Israel aparece aqui como um protetor de um de seus futuros reis. E agora, fechando os comentários, versos 41 a 43, em função de seu considerável pecado, a era de ouro, iniciada por Salomão, morreu com ele. Se ele tivesse vivido em retidão e tivesse ensinado seu filho Roboão a sucedê-lo também em integridade, a era de ouro poderia ter durado
muitas gerações. Aqui fecha a análise dos textos deste capítulo, mas temos ainda mais lições a extrair. Vamos agora para o texto do Espírito de Profecia, falando sobre esta fase da vida de Salomão, uma triste mudança. Enquanto Salomão exaltou a lei do céu, Deus esteve com ele e foi-lhe dada sabedoria para reger Israel com imparcialidade e misericórdia. A princípio, ao virem-lhe riquezas e honras mundanas, ele permaneceu humilde, e grande foi a extensão da sua influência. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito. E tinha paz de todas as bandas em redor dele, diz a palavra. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, todos os dias de Salomão, conforme o capítulo 4 descreve. Mas, depois de uma manhã grandemente promissora, sua vida foi entenebrecida pela apostasia. A história registra o melancólico fato de que aquele que havia sido chamado Gedidias, que significa amado do Senhor, aquele que havia sido honrado por Deus de forma tão marcante com o toque do divino favor, que sua sabedoria e retidão conquistaram para ele fama mundial, aquele que tinha levado outros a renderem honra ao Deus de Israel, voltara-se da adoração de Jeová para se curvar ante os ídolos do paganismo. Olha que mudança. Então, centenas de anos antes que Salomão subisse ao trono, o Senhor, antevendo os perigos que cercariam aqueles que fossem escolhidos como reis de Israel, deu a Moisés instruções para sua guia. Foi dada a orientação para que o que se assentasse no trono de Israel escrevesse para si um traslado dos estatutos de Jeová num livro do que está diante dos sacerdotes levitas, dizendo: e o terá consigo, disse o Senhor, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Em conexão com estas instruções, o Senhor particularmente alertou aquele que fosse ungido rei, que não multiplicasse para si mulheres, para que o seu coração não se desviasse, nem prata, nem ouro, deveria multiplicar-se muito para si. Salomão estava familiarizado com estas advertências e por algum tempo as guardou. Seu maior desejo era viver e reinar de acordo com os estatutos dados no Sinai. Sua maneira de conduzir os negócios do reino estava em evidente contraste com os costumes das nações de seu tempo, nações que não temiam a Deus e cujos reis tripudiavam sua santa lei. Procurando fortalecer suas relações, olha como começou a queda de Salomão. Procurando fortalecer suas relações com o poderoso reino que ficava ao sul de Israel, Salomão aventurou-se no terreno proibido. Satanás conhecia os resultados que acompanhariam a obediência. E durante os primeiros anos do reinado de Salomão,
anos gloriosos por causa da sabedoria, beneficência e retidão do rei, ele procurou introduzir influências, ele quem? Satanás, que traiçoeiramente minassem a lealdade de Salomão ao princípio e o levassem a separar-se de Deus. Que o inimigo foi bem sucedido em seu esforço, nós podemos ver pelo relato do capítulo 3, verso 1 aqui, dizendo: Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi. Do ponto de vista humano, este casamento, embora contrário aos ensinamentos da lei de Deus, parecia provar-se uma bênção, pois a esposa pagã de Salomão se converteu e uniu-se com ele na adoração ao verdadeiro Deus. Ademais, Faraó prestou assinalados serviços a Israel, tomando Gézer, matando os cananeus que moravam na cidade e dando-a em dote a sua filha, mulher de Salomão. Fazendo, porém, aliança com uma nação pagã e selando o pacto pelo casamento com uma princesa idólatra, Salomão temerariamente desconsiderou a sábia provisão que Deus fizera para manter a pureza de seu povo. A esperança de que sua esposa egípcia se convertesse era apenas uma débil escusa para o pecado. Por algum tempo, Deus, em sua compassiva misericórdia, passou por alto este terrível erro, e o rei, mediante sábia conduta, poderia ter contido, ao menos em grande medida, as forças do mal que sua imprudência pusera em operação. Mas Salomão havia começado a perder de vista a fonte de seu poder e glória. Salomão presumia que sua sabedoria, o poder do seu exemplo, haveriam de levar suas esposas da idolatria à adoração do verdadeiro Deus, e também que as alianças assim formadas atrairiam as nações circunvizinhas em mais íntimo contato com Israel. Vã esperança! O erro de Salomão em considerar-se suficientemente forte para resistir às influências de associações pagãs foi fatal. E fatal foi também o engano que o levou a esperar que, não obstante a desconsideração de sua parte para com a lei de Deus, outros poderiam ser levados a reverenciá-la e obedecer-lhe aos sagrados preceitos. Tão gradual foi a apostasia de Salomão, que antes que dela se advertisse, tinha se afastado de Deus. Quase imperceptivelmente começara a confiar cada vez menos na divina guia e bênção, e a pôr a confiança em sua própria força. Pouco a pouco deixou de prestar a Deus aquela obediência retilínea que devia fazer de Israel um povo peculiar, e conformou-se cada vez mais intimamente aos costumes das nações ao redor, rendendo-se às tentações resultantes de seu sucesso e honrada posição, ele esqueceu a fonte de sua prosperidade. Depois de haver sido um dos maiores reis que já empunharam um cetro, Salomão tornou-se um libertino. Olha só que detalhe esse texto traz. Instrumento e escravo de outros. Seu caráter, atenção para esta revelação deste texto, outrora nobre e viril, tornou-se debilitado e efeminado. Até isso aconteceu. Salomão caiu em graves pecados. Foi fundo na sua queda. Sua fé no Deus vivo foi suplantada
por dúvidas ateístas. A incredulidade mareou sua felicidade, enfraqueceu-lhe os princípios e degradou-lhe a vida. Que revelação profunda e terrível, não é verdade? Até onde Salomão foi em sua apostasia. A justiça e a magnanimidade dos princípios de seu reinado transmudaram-se em despotismo e tirania. Olha onde ele caiu. Se tornou um rei tirano. Pobre, frágil natureza humana. Pouco pode Deus fazer por homens que perdem o senso de dependência dele. Olha que advertência, amados. Pouco pode Deus fazer por homens, aqui no sentido genérico, homens e mulheres, que perdem o senso de dependência dele. Durante esses anos de apostasia, o declínio espiritual de Israel progrediu firmemente. Outro problema, o pecado de um líder nunca fica só com ele, tá? Agora, todo o reino, todos os israelitas foram influenciados. Como poderia ser diferente se seu rei havia unido seus interesses com forças satânicas? Através desses agentes, o inimigo operou para confundir a mente dos israelitas com respeito ao verdadeiro e ao falso culto. E eles se tornaram presa fácil. O comércio com outras nações levou-os a íntimo contato com os que não tinham amor a Deus. E a seu próprio amor por ele foi grandemente diminuído. Seu agudo senso do elevado e santo caráter de Deus foi amortecido. Recusando seguir na trilha da obediência, transferiram sua vassalagem para o inimigo da justiça. Tornou-se comum a prática de intercâmbio matrimonial com idólatras. E os israelitas, depressa, perderam sua repulsa pela idolatria. A poligamia foi tolerada. Mães idólatras levaram seus filhos a observar ritos pagãos. Na vida de alguns, o puro culto religioso instituído por Deus foi substituído pela idolatria do mais negro matiz. Olha as consequências terríveis que a idolatria e queda de Salomão trouxe para todo o seu reinado. Qual é a advertência para nós hoje, amados? Salomão fora dotado com maravilhosa sabedoria, mas o mundo afastou-o de Deus. Os homens hoje não são mais fortes do que Salomão era. São igualmente inclinados a ceder às influências que lhe provocaram a queda. Assim como Deus advertiu Salomão do perigo de que o ameaçava, assim adverte Deus hoje seus filhos a que não ponham em perigo suas almas pela afinidade com o mundo. A palavra de Deus é clara em 2 Coríntios 6, versos 17 e 18. Saí do meio deles, apartai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E agora, textos finais. Por sua própria amarga experiência, Salomão conheceu o vazio de uma vida que busca nas coisas terrenas o seu mais elevado bem. Ele construiu altares aos deuses pagãos apenas para verificar quão vã
é sua promessa de repouso para o espírito. Pensamentos sombrios e importunos perturbavam-no dia e noite. Não havia mais para ele qualquer alegria de vida ou paz de mente. Olha só, perdeu a paz, perdeu a alegria. E o futuro se mostrava enegrecido com desespero. Gente, esse texto é incrível. Como foi o desfecho final da vida de Salomão? Agora, se parássemos aqui, seria mais triste do que já parece. Mas o texto nos apresenta uma surpresa incrível e positiva. Atente. Contudo, o Senhor não o desamparou. Percebem? Contudo, o Senhor não desamparou Salomão. Por mensagens de reprovação e severos juízos, ele procurou despertar o rei para a constatação de sua conduta pecaminosa. Removeu dele seu cuidado protetor e permitiu que os adversários molestassem e enfraquecessem o reino, conforme vimos nos comentários anteriores. Então, por fim, o Senhor, por intermédio de um profeta, enviou a Salomão a assustadora mensagem: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos, certamente rasgarei de ti este reino e eu darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. O que aconteceu depois disto? Despertado como de um sonho por esta sentença de juízo pronunciada contra si e sua casa, com a consciência ativada, Salomão começou a ver sua estultícia em sua verdadeira luz. Afligido em espírito, com a mente e corpo debilitados, ele se voltou, fatigado e sedento, das rotas cisternas terrenas, para beber, uma vez mais, da fonte da vida. Para ele, afinal, a disciplina do sofrimento tinha realizado sua obra. Longo tempo tinha ele sido perseguido pelo temor de completa ruína, pela incapacidade de abandonar a insensatez, mas agora discerniu na mensagem dada um raio de esperança. Deus não o havia abandonado por completo, mas estava pronto a libertá-lo do cativeiro mais cruel que a sepultura, e do qual não tivera poder para se libertar a si mesmo. Agradecido, Salomão reconheceu o poder e a amorável bondade daquele que mais alto é do que os altos. Em penitência, ele começou a retroceder os seus passos de onde havia caído tanto, para o exaltado plano de pureza e santidade. Ele jamais poderia esperar escapar dos ruinosos resultados do pecado. Jamais poderia libertar a sua mente de toda a lembrança da conduta indulgente para consigo mesmo que havia seguido, mas empenhar-se-ia com fervor em dissuadir outros de irem atrás dos desvarios. Portanto, no final de sua vida, no finalzinho, Salomão se dedicou a advertir especialmente os jovens. Por isso ele escreveu Eclesiastes. Os posteriores escritos de Salomão revelam que, ao sentir mais e mais a impiedade de sua conduta, deu especial atenção a advertir a juventude contra o cair em erros que o tinham conduzido a dissipar por nada
os mais escolhidos dons dos céus. Com tristeza e vergonha, confessou que no melhor de sua varonilidade, quando devia ter encontrado em Deus seu conforto, seu sustentáculo, sua vida, ele se desviou da luz do céu e sabedoria de Deus e pôs a idolatria no lugar da adoração a Jeová. E agora, havendo aprendido por triste experiência a loucura de semelhante vida, seu fervente desejo era salvar outros de sorverem a amarga experiência pela qual havia passado. Até que o conflito esteja terminado, haverá os que se afastarão de Deus. Satanás, de tal modo, configurará circunstâncias que, a menos que sejamos guardados pelo divino poder, debilitarão quase imperceptivelmente as fortificações da alma. Precisamos inquirir a cada passo: é este o caminho do Senhor? Por todo o tempo quanto durar a vida, haverá necessidade de guardar as afeições e paixões com um firme propósito. Nenhum momento nos podemos sentir seguros, exceto quando podemos confiar em Deus, a vida escondida com Cristo. Vigilância e oração constituem a salvaguarda da pureza. É um texto longo, mas eu não tive como deixar de trazer no estudo de hoje. Está no livro Profetas e Reis, finalizando aqui na página 84. E diante da profunda importância destes textos, nós achamos importante apresentá-los aqui em nosso estudo hoje. Agora, a aplicação dos ensinos deste capítulo em nossas vidas. Quando os princípios de vida estabelecidos por Deus são ignorados, graves pecados são praticados até mesmo por indivíduos superdotados sobrenaturalmente, como foi Salomão. A sabedoria, por mais elevada que seja, se não estiver submetida ao onisciente soberano do universo, levará bons indivíduos à promiscuidade, imoralidade e perversidade. O pecado tem efeito dominó. Um pecado pequeno leva a outro maior e este a tantos outros, até mergulhar a pessoa que outrora fora tão piedosa na imundícia da perversão religiosa, como aconteceu com Salomão. As consequências da ignorância à palavra de Deus são horrorosas. Deveríamos repensar nossas decisões alheias à vontade de Deus, reconhecendo quão ruins elas serão para as futuras gerações. Quantas desgraças evitaríamos caso fizéssemos esse exercício diariamente com a Bíblia na mão? Melhor que sofrer as consequências do pecado é saber que o pecado não compensa, para então evitá-lo com todas as forças e recursos divinos disponíveis. Contudo, devemos ter plena ciência que, mesmo quando estamos mergulhados na mais densa imundícia do pecado, a graça divina nos alcança e podemos desfrutar do perdão sobrenatural. Assim foi com Salomão, assim foi com muitos outros. Deus sempre estende a sua mão para cada um dos que se arrependem e busca o seu perdão. Portanto, a história de Salomão serve como um aviso poderoso sobre as consequências da desobediência a Deus. Mesmo alguém tão sábio e abençoado pode cair em desgraça quando se afasta dos princípios divinos. A desobediência não é uma questão trivial.
ela tem o potencial de afetar não apenas a vida de um indivíduo, mas também a vida de uma comunidade inteira. Em resumo, as consequências da desobediência de Salomão foram severas e abrangentes, resultando na divisão do reino de Israel e na perda de sua posição como rei. Sua história nos lembra da importância de permanecer fiel a Deus e de considerar cuidadosamente as implicações de nossas escolhas. Que possamos aprender com os erros de Salomão e nos esforçar para viver em obediência a Deus, garantindo que nossas escolhas reflitam a nossa devoção e compromisso com o Criador. Em última análise, a história de Salomão nos convida a buscar uma vida de integridade e fé, lembrando-nos de que a verdadeira sabedoria está em seguir os princípios divinos e em manter um relacionamento próximo com Deus até o fim de nossa vida. Vigiemos e oremos. Amém. Que Deus seja louvado. Peço perdão, pois hoje passou do normal o tempo, mas se você está até aqui em nosso estudo de hoje, eu creio que você concorda que realmente não dava para cortar todos estes ensinamentos pela metade, não é verdade? Então, vamos orar, vamos falar com Deus e durante o seu dia, durante a sua vida, reflita nos ensinos que acabamos de receber deste estudo. Oremos. Nosso amado Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo seu grande amor e cuidado por nós. Muito obrigado por este despertar contigo através da sua palavra. Senhor, o capítulo de hoje nos trouxe advertências solenes, nos trouxe através da vida de Salomão lições especiais que precisamos do teu auxílio para que apliquemos em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a colocar em prática os teus ensinos e a manter a nossa obediência a ti e à tua lei. Queira, Senhor, abençoar cada pessoa que está acompanhando esta jornada, esta oração, em mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e que a paz do Senhor esteja com você. Um grande abraço. Tchau, tchau.